A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Universidade 93,7. Eu sou a Carolina Aragaki. Oi, pessoal. Aqui é a Gabriele Torquato e no programa de hoje vamos falar sobre os impactos da pandemia de coronavírus no nosso dia a dia. Isso mesmo, Gabi. Hoje, nós vamos abordar as consequências da pandemia nos meios de comunicação, especialmente no rádio. Não é segredo que muitos veículos tiveram que se adaptar a essa nova realidade, gravando programas de casa, como nós estamos fazendo agora, e buscando outras formas de se conectar com os ouvintes. Mas vale lembrar que as pequenas rádios locais não contam com a mesma infraestrutura das grandes emissoras. Pois é. Por isso, o programa de hoje vai ser focado na situação que as rádios comunitárias estão enfrentando no momento. Antes de falarmos sobre como estão as rádios agora, acho importante mencionar um pouco sobre a história delas, não é mesmo? Afinal, como nós vamos mostrar ao longo desse programa, elas podem ser muito diferentes entre si. Sendo assim, o primeiro modelo de rádio de que vamos falar é o das rádios livres. Você sabe como elas se formaram aqui no Brasil, Gabi? Bom, eu já ouvi falar que as rádios livres foram as rádios piratas, entre aspas, dos anos 80. Mas para entender melhor esse assunto, a Letícia Camargo conversou com Francisco Noronha Moreira, que fez parte da Rádio Livre Strike Som FM. Vamos ouvir como foi essa conversa? Oi, pessoal. Eu estou aqui com o Francisco Noronha e ele vai nos contar um pouco sobre a época em que viu as rádios livres surgirem. Francisco, pode nos dizer como isso aconteceu? As rádios livres de Sorocaba elas surgiram depois das de São Paulo, né? São Paulo veio antes. Depois dos anos 80 começou a surgir alguma coisa aqui em Sorocaba, mais por hobby mesmo, e ser uma opção diferente para os ouvintes, né? Tinha pessoal que batia muito papo nas rádios, né? Tinha aqueles bate-papos, conversa de uma rádio com a outra, a turma ficava ouvindo. Tal. E tinha outras que iam para o lado mais das músicas, tocando músicas diferentes, alternativas, né? Os transmissores, nós mesmos montávamos esses transmissores, né? Eram montagens artesanais, assim, feitas no fundo do quintal mesmo, antena, a gente subia, colocava, instalava, era uma coisa bem raiz mesmo, né? A gente tinha que se virar mesmo, não tinha muita grana, era aquela coisa toda. Fez tanto sucesso, há pessoas assim que ouviam a rádio, gostavam desse programa, a gente é tema de capa, não de capa, mas da revista Veja, do jornal Folha. A gente deu entrevista para todo esse pessoal desse trabalho que a gente fez, rápido, né? Porque, infelizmente, a censura caiu. Quando falo censura, é mais ou menos a polícia, né? Realmente falando assim, caiu em cima e a gente foi obrigado a fechar a rádio, né? Essa foi a primeira parte aí vamos dizer assim, da história das rádios, do comecinho que a gente fez acontecer aqui em Sorocaba. E como aconteceu para que as rádios livres fossem regulamentadas por lei? No início existiu algo assim? Então, a parte da regulamentação das rádios livres, que podiam se transformar em rádio comunitárias, isso surgiu um pouquinho mais para frente, né? Mas existe uma grande diferença, né? Rádios livres piratas e as rádios comunitárias. Essas existiam uma regulamentação para funcionar com uma potência fixada pela Dentel mesmo, pelos órgãos que controlava, e certas restrições, né? Então existia uma coisa meio legal nisso aí. E eu participei das duas situações. Eu tinha rádio ilegal e participava de uma rádio comunitária. Aquela que era do fundo de quintal, ela tinha liberdade, né? A gente fazia com liberdade, com prazer. A rádio comunitária ela já começou um pouquinho assim, né? Levando a coisa mais séria, tal, com propaganda, uma ajuda assim para manter a rádio, né, os custos da rádio. Apoio cultural, né? Agora veio a palavra, apoio cultural, né? Existia isso aí, né? Até hoje existe. Para entender um pouco mais sobre o surgimento das rádios comunitárias, a repórter Laura Alegre falou com Jeremias dos Santos, fundador e presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Também chamada de Abraço Brasil, é uma entidade agregadora de rádios comunitárias de reivindicação. Olá, gente! A seguir, o Jeremias vai nos contar sobre como a Abraço Brasil ajudou as rádios comunitárias a terem voz em movimentos sociais em nosso país. Então, Jeremias, como exatamente isso aconteceu?
A Abraço Brasil, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, ela foi fundada na cidade de Praia Grande no dia 25 de agosto de 1996, como sendo uma entidade para agregar as rádios comunitárias e a sua pauta de reivindicação naquele momento, né, na década de 90, onde nós tínhamos milhares de rádios, né, com transmissores de baixa potência ligados, né, na grande maioria das cidades brasileiras. Foi um boom, né, de rádios, de emissoras com baixa potência e que queria ter direito à voz, né, principalmente poder pautar a voz dos movimentos sociais, né. E a pauta sempre foi da regulamentação do serviço da radiodifusão comunitária no Brasil, né? Naquela época, o Brasil governado aí pelo PSDB de Fernando Henrique, né? Eles viram que eles não tinham, a Dentel, né, na época, não tinha como controlar essa quantidade enorme de rádios funcionando, né, no ar, e aí resolveram, né, através de um projeto de lei, normatizar esse serviço, na qual a lei hoje ela é a que mais trava, né, o avanço das rádios comunitárias no Brasil, na medida que nós somos proibidos de fazer propaganda e publicidade na emissora, na medida que nós devemos viver só do apoio cultural, na medida que nós somos proibidos de acessar a verba pública, privada, né, de rádio comunitária, principalmente a verba pública, seja do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, né? Então fizeram uma lei para que a rádio comunitária não conseguisse sobreviver, né? Desde o primeiro momento, com impedimento da subsistência financeira e, consequentemente, com uma programação deficitária, né? Na medida que você precisa, mesmo sendo uma rádio comunitária, você precisa de pessoas qualificadas, né? Você precisa salariar, né, os profissionais, sejam radialistas, sejam jornalistas, né, dentro de uma emissora. Funcionar mesmo como uma emissora que dê conta, né, de ter minimamente uma programação, uma grade de programação que realmente a comunidade tem orgulho, né? Agora que já vimos como as rádios comunitárias se estabeleceram no país, vamos conhecer uma rádio que está funcionando neste exato momento e saber como está sendo o trabalho deles em tempos de pandemia. A Letícia Camargo conversou com Paulo Ferraz, um dos responsáveis pela rádio comunitária Itaquera, bairro da Zona Leste de São Paulo. Estamos aqui com Paulo Ferraz e ele irá nos contar inicialmente como a rádio comunitária Itaquera surgiu e com o que ela trabalha atualmente. Então, Paulo, como vocês começaram a rádio? Então, em 2001, no dia 11 de 1 de 2001, nós fizemos uma inscrição no Ministério das Comunicações pedindo uma rádio comunitária para Itaquera. A rádio entrou no ar no dia 11 de 1 de 2011, exatamente 10 anos depois. Tudo isso é demorado porque tem um processo que envolve o Ministério, né, envolve a Presidência da República e envolve o Senado. Então, esse processo tem licitação, tem laudos técnicos, tem tudo isso que faz com que o processo é demorado. E, além do que, desde que começou a lei, né, em 1998, a lei dizia que as rádios seriam instaladas no Brasil por ordem alfabética, da cidade e estado. Então, isso também levou a demorar a instalação. Sabemos que a rádio comunitária Itaquera tem um grande alcance, mesmo fora do bairro onde está situada. E isso acontece por causa da transmissão dos jogos do Corinthians, não é mesmo? Como está sendo a audiência de vocês em tempos de coronavírus sem fazer a transmissão de áudio dos jogos? Alguns programas mantêm a mesma audiência. A rádio, de modo geral, perdeu muita audiência. A gente transmitia o jogo do Corinthians e isso dobrava a nossa audiência. A prefeitura tem mandado gravado, né, coisas sobre a pandemia. E os nossos locutores que estão indo na rádio, eles dão informações, de preferência, informações boas, né, indicando endereços dos hospitais, coisas que possam beneficiar a comunidade, sem ficar fazendo exagero político. Como vocês têm conseguido gravar os programas que ainda perduram na rádio? Há algum tipo de revezamento para ir ao estúdio? Nós estamos fazendo um escalonamento de modo que alguns programas, principalmente aqueles que são de entrevista, continuam em horários diferenciados para que as pessoas não se encontrem muito lá, né?
Então, na prática, está indo 4 pessoas na rádio fazer os programas. O do Corinthians, por exemplo, sempre foi remoto, né? Sempre foi pela internet a transmissão. E financeiramente falando, a Rádio Comunitária Itaquera tem contado com algum tipo de ajuda do governo? Como vocês estão se mantendo nessa situação? Nós temos alguns patrocinadores da rádio local, pessoas local, e atualmente a Prefeitura de São Paulo, né, disponibiliza uma verba para as rádios comunitárias aqui da capital. É um decreto feito aqui na cidade que leva as rádios comunitárias a participar minimamente aí da propaganda. E com esse dinheiro é suficiente para a gente pagar as contas, né, da rádio e manter ali funcionando como está, bem. E agora vamos sair um pouco do eixo sudeste e ouvir Regiane Barros, radialista comunitária e presidente da associação A Voz do Povo, A Voz de Deus, que mantém a rádio de mesmo nome. Bom, ouvintes, a Regiane tem muita história para contar, já que são 18 anos de existência da rádio A Voz do Povo, A Voz de Deus. Regiane, por que a rádio surgiu? E o seu nome, de onde veio? A Rádio Comunitária A Voz do Povo, A Voz de Deus, ela nasceu da necessidade da comunicação popular, da comunicação comunitária, da expressão do povo. Nasceu do sonho de um visionário chamado Aldo de Melo Brandão, padre e um missionário. A Voz do Povo, A Voz de Deus, que é bem curioso porque muita gente associa que é uma rádio religiosa, que é uma rádio católica, mas não é uma rádio comunitária, legalizada. Então, em 98, né, quando entrou em vigor a lei de rádios comunitárias, o Monsenhor Aldo, ele já tinha esse sonho, né, de ter ali um canal para a comunidade, para a expressão, para divulgar os trabalhos sociais, lógico, e para dar esse poder de fala à comunidade. Assim nasceu a Rádio Comunitária A Voz do Povo, A Voz de Deus. Aparentemente, a comunidade participou ativamente da criação da rádio. E 18 anos depois, quem participa dela? E como ela é mantida? Nós temos hoje 740 sócios colaboradores que mantêm a rádio, que todos os meses fazem as suas colaborações mensais para que a rádio ela possa se manter. Então, nós conseguimos a nossa sede própria o ano passado e a rádio ela funciona das 6 às 23 horas, todos os dias ininterruptos, com uma programação diversificada, e ela é totalmente abraçada pela comunidade, pelos colaboradores, né? Então, há de fato aquele sentimento que a rádio é da comunidade. Agora, falando um pouco sobre a pandemia, o isolamento social afetou o trabalho de vocês? Como? A nossa programação durante esse período de pandemia, ele foi totalmente modificado, porque o nosso público, os colaboradores, os voluntários da rádio, em sua maioria eles são também do grupo de risco, mas nós não deixamos de continuar com a nossa programação de informar. O programa de entrevista, que é o programa Voz do Povo no rádio, ele continua entrevistando os profissionais da área da saúde, da vigilância sanitária, todos os dias, né? Fica no estúdio somente uma pessoa por horário e a entrevista acontece via live, a pessoa lá da casa dela e a gente aqui na rádio. É uma forma de prevenção, mas não podemos deixar de informar a população. Aproveitando que você mencionou sobre a rádio ser fundamental no processo de informar, como presidente de uma rádio comunitária, como você enxerga esse meio de comunicação em específico? A rádio comunitária, ela é muito importante para a sociedade. Ela é muito importante. Ela vem, na verdade, ela nasceu da luta, né? Da luta por liberdade de expressão, por poder falar, por poder expressar. E nós temos aí
a lei que tem mais de 20 anos, a gente precisa avançar muito, a gente precisa que cada município brasileiro tenha sua rádio comunitária, que cada comunidade indígena, quilombola, povos tradicionais tenham sua rádio comunitária para expressar, para mostrar sua cultura, para mostrar sua língua, para aparecer, para sair. Eu acho que todo mundo precisa ter esse direito da liberdade de expressão, de expressar. A rádio comunitária ela tem sido assim uma ferramenta imprescindível, ela está revolucionando e a gente pretende revolucionar muito mais. Eu acredito que a comunidade que tem, onde tem uma rádio comunitária, ela é agraciada, ela tem outra visão de mundo, ela tem outra forma de ver a vida, de ajudar a sua comunidade. Muito bacana essa visão de que as rádios comunitárias podem ser benéficas para a sociedade, né, Gabi? Sim, e aparentemente isso também acontece em outros países. Olha o que está acontecendo, por exemplo, na Argentina. Uma professora decidiu usar a rádio comunitária de sua cidade para fazer com que seus alunos, aqueles que não têm acesso à internet ou telefone, pudessem continuar tendo aulas durante a pandemia. Isso porque a região onde ela dá aula, ao sul do país, é tipicamente rural. Por falar nisso, iniciativas parecidas com essa também estão acontecendo aqui no Brasil. Seja pela ação das emissoras mesmo, ou até dos próprios governos, vários estados estão transmitindo aulas do currículo escolar nas rádios locais. Assim, os estudantes não perdem um ano letivo neste período de isolamento social. E esse é o caso do Acre, Maranhão, Rio Grande do Sul, são vários exemplos. Para a gente ter uma ideia, 1 em cada 4 pessoas não tem acesso à internet no Brasil. Isso de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2018, divulgada este ano pelo IBGE. E é aí que entra o bom e o velho rádio. Bom, e esse foi mais um programa Universidade 93,7. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre o impacto do rádio em tempos de pandemia. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.